Abra em Apocalipse capítulo 5, mantenha a sua Bíblia aberta, a gente sempre vai voltar no texto. Eu gosto disso, amados, eu sempre trago a minha Bíblia. Eu sei que os irmãos são mais modernos do que eu, tem a Bíblia no formato digital, no celular, mas eu gosto dessa versão impressa, porque aqui a gente grifa, a gente anota, a gente acompanha a mensagem e tem sido uma bênção, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, é a que está projetada ali. Diz assim as Escrituras: então vi na mão direita aquele que estava sentado no trono um livro em formato de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Esse livro está selado como, irmãos? Com 7 selos. Esse é um relato de João, amém? Versículo 2, João relatando: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Versículo 3 nos traz uma informação muito importante para a meditação de hoje. Olha o que João vai dizer. Quando um anjo proclama, perguntando quem pode desatar esses 7 selos e abrir o livro, João traz uma notícia para a gente. Ele vai dizer: mas não vi ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. A informação é de que João não viu ninguém no céu, na terra e debaixo da terra com condições de desatar os selos. Versículo 4, qual que é a reação de João ao notar que não tinha ninguém capaz de abrir o livro? Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Versículo 5 também nos traz uma informação muito relevante para a meditação desta manhã. Diz assim a palavra: então um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. No momento em que ninguém foi achado capaz de abrir este livro, desatar os selos, Jesus se apresenta, ou Jesus é apresentado por um dos anciãos: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Agora diga para você mesmo, diga assim, para o seu íntimo: não chore, Jesus está vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Finais que viram começos, amados. Há um provérbio que está escrito no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, no capítulo 7 e versículo 8, que diz assim: o fim das coisas é melhor do que o início. E eu acho isso tremendo. O fim das coisas é melhor do que o início. A grande realidade da vida é que todos nós que vivemos, temos momento em que olhamos para a nossa história e pensamos: acabou. Você já passou por isso? Em algumas situações da vida, a gente duvida de que a história vai para frente, a esperança que acaba, a força que acaba, o sonho que acaba. Em muitos momentos, amados, nós já nos deparamos
ou nos depararemos com situações como essa. Situações essas que não sabemos como agir, não sabemos o que falar, não sabemos que rumo tomar e, consequentemente, somos sequestrados por temores, por ansiedade, por pânico. É a porta do trabalho que se fecha, é o cliente que não retorna, é um divórcio inesperado. Você sonhou com uma família e inesperadamente o divórcio chegou e muitas vezes a gente pensa, e agora? Acabou tudo, acabou o sonho, acabou a esperança. É um filho que se perdeu como uma centésima ovelha, se perdeu nos vícios, se perdeu num relacionamento tóxico. É um diagnóstico médico que chega de um dia para a noite. Um dia você está bem, no outro dia você tem um diagnóstico que não é dos melhores. São dívidas que parecem não ter fim, que parece não ter saída. Você olha para a sua situação financeira e você vê que virou uma bola de neve e você pensa, não tem como sair desta situação. Crises emocionais silenciosas que aparecem muitas vezes sem a gente notar, sem a gente perceber. Ela já está instalada dentro de nós e começa a somatizar, afetando o nosso físico muitas vezes. Situações que não têm saída. Talvez, meu querido e minha querida, você já esteve neste lugar, e por que não dizer, talvez você esteja passando em alguma área da sua vida por um momento como esse. O que será? Como será o amanhã? Como será o meu futuro? E talvez você olhe para a sua história e você não consiga nem planejar. Domingo passado eu falei sobre a importância de fazer planos. E talvez você tenha saído daqui dizendo, eu preciso fazer planos. Eu entendi que esta é uma responsabilidade minha, mas eu não sei por onde começar. Eu não tenho nem cabeça para isso, porque quando eu olho para o futuro, quando eu tento fazer um mínimo esforço de esboçar como será os meus próximos dias, eu não tenho condições, porque eu estou vivendo um momento em que tudo parece ter chegado ao final. Se você está vivendo um momento como esse, eu quero dizer que esta mensagem é para você. E eu quero começar afirmando que muitas vezes para nós parece o fim, mas para Deus sempre é um ponto de partida. Aquilo que para mim e para você parece ter chegado ao final, para Deus é o ponto de partida. Existe uma mensagem espiritual central nas Escrituras Sagradas, que é quando Deus se manifesta, finais viram começos. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, e a gente pode citar muitas histórias aqui, desde Gênesis até Apocalipse, o livro que nós estamos meditando, você vai observar que existe uma mensagem central. Quando Deus se manifesta, fins viram começos. Aleluia. Já foi citado aqui pela pastora Fabiana no louvor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e você precisa pegar esta palavra. Olha o que a Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. As coisas antigas já passaram. 2026
2026 traz novidade de vida. Eis que estão surgindo coisas novas. Você crê? Aleluia, você crê? Então dê um glória a Deus aí, diga obrigado, Jesus. Eu creio. 2026 é um ano de coisas novas. A gente está no primeiro mês do ano, e que a gente possa ter no coração, amados, essa certeza de que coisas novas estão surgindo. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém. Quem está em Cristo Jesus tem novidade de vida. Quem está em Cristo Jesus não sobrevive. A palavra de Deus diz que tem vida e vida em abundância. Quem está em Cristo Jesus tem certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, em nome de Jesus, nós não iremos mais pensar em morte, em problemas. Iremos acreditar, está firmado nesta palavra. Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. O mindset altera, aleluia, os pensamentos mudam. A fé é a certeza que caminha conosco, em nome de Jesus. Que você possa sair daqui dizendo: eu vou caminhar por fé e não por vistas. Amém. Finais que viram começos, amados. E Deus me deu esse texto de Apocalipse. E para mim, de todos os capítulos de Apocalipse são belos. Tem muita gente que tem resistência de ler Apocalipse, porque neste livro contém uma linguagem figurada e às vezes de difícil interpretação. Apocalipse é um livro de revelações. Aprove Deus conceder a João, discípulo, apóstolo de Cristo, que nesta ocasião está exilado na ilha de Patmos, perseguido por causa do Evangelho de Jesus. João está com a idade avançada, seus últimos dias de vida, e Deus abre os olhos de João para ver coisas inefáveis, celestiais, para ver a condução da história, o futuro da humanidade, a redenção da humanidade. O livro de Apocalipse fala sobre isso, em termos simples, sobre a redenção da humanidade, sobre o término de todas as coisas, sobre a vitória da igreja contra os seus perseguidores, a vitória da igreja sobre o inferno, a continuidade da vida além desse plano terreno. O que será de mim, de você, depois que Jesus nos recolher? Há uma continuidade, e Apocalipse traz toda essa revelação. Mas particularmente para mim, o capítulo 5 é de grande importância, e nós precisamos entender o que está contido neste capítulo, porque o capítulo 5 que nós lemos, os primeiros versículos, é um divisor de águas para a história. Nós iremos observar que, no primeiro capítulo, Deus abre os olhos de João. João vê Cristo glorificado, Cristo caminhando, um homem semelhante ao Filho do Homem, que está caminhando no meio de 7 castiçais, e na interpretação bíblica, os 7 castiçais é a igreja de Cristo, é a totalidade da igreja. Então é um Cristo ressurreto, não é mais um Cristo crucificado, não é mais um Cristo no madeiro, mas um Cristo ressurreto, com todo o poder, com toda a glória, com toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. João vê aquilo que disse Paulo: Deus exaltou a Jesus soberanamente e deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. E é este Jesus que é visto na visão de João.
A palavra de Deus vai nos dizer que João cai aos pés de Jesus como morto, porque a glória do Eterno é tão grande que ele não consegue se manter de pé, ele cai aos pés de Jesus como morto. No capítulo 1, Jesus profere palavras dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que morreu, mas venceu. Jesus está vivo, e esta é uma notícia poderosa. Ele vive em glória, em poder, em majestade, como Deus Todo-Poderoso, que se entregou, se fez carne e habitou entre nós, e deu a nós o poder, aqueles que creem, de serem feitos filhos de Deus. Então, por um lado, há uma perseguição cerrada. É Domiciano, o imperador romano, que persegue os cristãos, que colocam os cristãos na arena para serem devorados por feras, por leões. É Domiciano que incendeia os corpos de cristãos em praça pública, os colocam como tochas humanas em cada esquina de Roma. Mas por um outro lado, há um Cristo ressuscitado, há um Cristo vivo, que cuida da igreja, e que tem a incumbência de trazer a esta igreja um destino, de trazer a justiça para a igreja. Capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que Jesus se manifesta e fala com a sua igreja. Então, muitas orientações Jesus vai levar, capítulo 2, capítulo 3, a esta igreja. A partir do capítulo 4, João começa a ter visões do céu. Capítulo 4, ele vê o trono de Deus, ele vê a majestade sendo manifestada nos céus. João começa a entrar numa outra dimensão espiritual em sua visão. Ele vê Jesus e agora ele vê o trono de Deus. E o capítulo 5 é crucial, por quê? Porque deste capítulo depende a continuidade da visão, a continuidade da revelação. Nas palavras de João, ele vai dizer que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em formato de rolo. Este livro era escrito de ambos os lados, estava fechado, selado por 7 selos. É um livro fechado. No entendimento bíblico, nós iremos entender que este livro é a história da humanidade. O que iria de acontecer? Como Jesus, como Deus iria se manifestar? Quando seria a vitória da igreja? Lembramos mais uma vez, há uma igreja que está sendo perseguida, cristãos que estão sendo mortos, histórias que estão arruinadas. Para João, ali na ilha de Patmos, é o fim da linha, amados. Não há mais esperança para a igreja. A cada dia que passa, a igreja vai diminuindo em termos numéricos. É uma igreja que está cansada pela perseguição. E isto é visto neste capítulo. João é a manifestação daquilo que a igreja está sentindo. Estamos no fim da linha, mas agora Jesus ressuscitou. Agora Jesus se manifestou. Mas o livro que conta essa história, o livro que traz esta revelação do que será, como vai ser, como a igreja vai triunfar, o que será dos cristãos que estão morrendo. Esse livro está fechado, está atado por 7 selos. É interessante que no versículo 2, na visão de João, ele vê um anjo, e é um anjo que está bradando, é um anjo que está proclamando em alta voz, fazendo uma pergunta. Que pergunta é esta, pastor Héctor? Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? É uma pergunta simples, mas muito poderosa.
Quem é digno de abrir este livro? Quem é digno de nos contar a história? Quem é digno de trazer a revelação do plano de Deus, do futuro, da redenção? E a palavra de Deus vai nos dizer que ninguém foi achado digno de abrir este livro. Ninguém no céu, isto é, nenhum ser celestial, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum serafim, nenhum ancião, ninguém no céu foi achado digno de abrir este livro. João olha para a terra e vai dizer: nem na terra, nenhum homem, nenhum poderoso, nenhuma nação, ninguém foi achado digno de abrir este livro. E João continua dizendo: e nem debaixo da terra, nem o inferno, nem o demônio, nem os anjos, nem aqueles que partiram, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Agora João, a palavra de Deus vai nos dizer que João chora quando ele vê, quando ele tem essa constatação. Em outras palavras, o que João está sentindo é o fim da história. Acabou. Eu vi coisas inefáveis. Eu vi Jesus glorificado. Eu vi aquele que é semelhante ao Filho do Homem. Os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus pés reluzentes como latão, os seus olhos como chama de fogo. João está dizendo: eu vi tudo isto. Eu vi que da sua boca saiu uma espada afiada, e a sua voz era como voz de muitas águas. Eu vi este Jesus glorificado e eu caí, eu não consegui me conter, eu caí como morto aos pés dele. É João dizendo: ele falou comigo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu fui morto, mas ressuscitei e venci. Só que agora no capítulo 5, João está no fim da linha. Eu vi tudo isto, mas ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Amados, se o livro não é aberto, sabe o que acontece? O mal vence, a injustiça permanece, o sofrimento passa a não fazer sentido. É um sentimento de João: tudo aquilo que eu vivi não serviu para nada. João não chora por emoção, ele chora por teologia, por redenção, por ver e contemplar o mal perdendo e o bem ganhando. Quem nunca, amado, chorou assim diante de Deus? Quem nunca imaginou: eu estou vivendo e tudo que eu vivi não valeu para nada? Tantos esforços que eu fiz, tanta coisa que eu vivi, o quanto eu me empenhei para que isso desse certo, o quanto eu me empenhei para o casamento ter dado certo, o quanto eu me empenhei para o negócio ter dado certo, o quanto eu estou me empenhando para ter uma vida mais próxima de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus não despreza o choro de quem ainda crê. Aleluia. João chorava, mas ele cria. Deus não despreza o choro daquele que crê. Salmo de número 56, versículo 8, a palavra de Deus vai nos garantir o seguinte: registra as tuas lágrimas em teu livro, acaso não estão anotadas em teu registro? Deixa eu te trazer uma verdade nesta manhã. Deus, ele olha, vê o seu choro, anota, e ele não o despreza. Deus não despreza o choro, aleluia. Mas sabe o que é interessante, amados? É que a história não termina aí. Quando João chorava por desesperança, levanta um dos anciãos. Que coisa linda, amados. Ei, João, não chore. Você consegue ver, fazer um parênteses aqui, você consegue sentir Deus se dirigindo a você dizendo: não chore. Aleluia. Não chore. Não chore. João está chorando, e eu creio que esse é um choro copioso, angustiante.
João está chorando copiosamente, mas o versículo 5 nos traz uma verdade. Então um dos anciãos me disse: eis, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, e este João é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia. Sabe o que eu vejo, amados? Sabe a verdade contida neste versículo? O céu nunca entra em pânico quando na terra a gente pensa que tudo acabou. João está chorando. Você vê o céu em pânico. Eu vou conjecturar aqui, do jeito que eu vejo. Eu vejo João chorando, ajoelhado, sofrendo. Ele olha no céu, não tem ninguém. Ele olha na terra, não tem ninguém capaz. Ele olha debaixo da terra, ele olha, faz um overview geral e não vê ninguém. E ele chora, ele está desesperado. Mas o ancião que está no céu, ele vem todo elegante, mais ou menos igual o pastor Héctor aqui. Aleluia. Vocês não falaram nada do meu terno hoje, né? Aleluia. Eu vejo ele vindo todo elegante, dá um tapinha no ombro de João e fala: não chores. Aleluia. João está em pânico, o céu está? Não. João, levante a sua cabeça. Você precisa enxergar além. João, você pensou que já viu tudo, mas você esqueceu. Aleluia, eis o leão da tribo de Judá. João, a raiz de Davi que venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Leão da tribo de Judá diz respeito à autoridade, a governo, a vitória. Raiz de Davi, promessa que parecia morta, esperança que brota do improvável. Isaías profetizou sobre isso. Isaías 11, versículo 1, a Bíblia vai dizer: um ramo surgirá do trono de Jessé. Por isso que é raiz de Davi, amados. Quando tudo parece quando tudo parece que diz não, o Senhor te encoraja a prosseguir. Não tem um louvor que fala assim? Aleluia. Deus nos encoraja, sabe por quê? Porque quando Jesus se manifesta, finais viram começos. João achava que era o fim da história, mas aquela situação era apenas o palco para a revelação de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você pensa que tudo acabou, este é o cenário ideal para Jesus se revelar na sua vida. Aleluia. Nós já falamos aqui outro dia que a provação é o cenário ideal para que Jesus venha se revelar, e a palavra hoje vem neste sentido. O fim que te faz chorar é Deus se preparando para entrar em cena. Aleluia. Quantos querem ver Jesus entrar em cena? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fins que viram começo. Sabe o que vai acontecer? Eu quero dizer isto com voz profética, amados, com toda a fé no meu coração, e não para te motivar ou para trazer algo emocional para você, mas eu quero dizer com voz profética que se a porta hoje está fechada, Deus vai te redirecionar em nome de Jesus. Se você passou por um divórcio devastador, Deus está restaurando a sua identidade. Aleluia. Se seu filho está como um pródigo, se perdeu, fica tranquilo, porque Deus ainda o chama pelo nome. As crises que você está vivendo, é Deus te amadurecendo. E se caso por algum motivo você esteja passando por um momento de choro, eu quero te dizer que Deus vai te responder com coisas grandes, firmes, que você ainda não sabe. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante que Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quantos creem num Deus que é galardoador? Aleluia! Esse é o nosso Deus. É o Deus
descrita em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, a gente gosta de repetir este versículo, sabe por quê? Eu levo este versículo para mim todos os dias, todos os dias da minha vida. Tem dias que são difíceis, tem dias que são maus, mas a Bíblia vai dizer que Deus age em todas as coisas para o bem, para o bem. Sabe o que a gente precisa muitas vezes? Só meditar na palavra, porque esta palavra é incondicional. O que é uma promessa incondicional? Não depende de mim nem de você. Existem promessas que são condicionais, que o fator humano é imprescindível para que algo se cumpra. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quantos amam Jesus aqui? Aleluia. Eu não estou interessado naquilo que você está vivendo hoje, meu querido. E eu sempre falo isto. E não estou aqui minimizando a sua dor, o seu processo, o seu problema. Eu não sei como é que você está, não sei como você veio para cá hoje, o que você está vivendo. Tem pessoas que vieram aqui cheios de alegria. Agora eu não posso ignorar que tem pessoas que podem ter entrado por essas portas dilacerados, cheios de dúvidas, cheios de problemas, cheios de questões mal resolvidas, cheio de dor. Mas eu quero te dizer que Deus está agindo. Isso é o mais importante para nós. O Cordeiro que se entregou garante novos começos para você. Deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus venceu, a sua história não terminou. Eu vou repetir porque talvez você não tenha pegado ainda. Eu quero finalizar dizendo isso para você. Se é verdade que Jesus venceu, a sua história ainda não terminou. Aquilo que você pensa ser o fim é um novo começo que Deus começou a fazer. Porque quando para nós é final, quando para nós é um ponto final, Deus começa a escrever um novo parágrafo. Fique de pé em nome de Jesus. Meu querido, o Cordeiro se entregou, o leão venceu, e é assim que finais viram começos. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, estou todo arrepiado, irmãos. O Cordeiro se entregou, mas o leão vive. E é assim que finais viram começos. Não é o fim da tua história, meu querido. Ei, minha querida, talvez lágrimas estejam caindo no seu rosto agora. A esperança, a Bíblia vai dizer, para a árvore mesmo que foi cortada. A esperança para a árvore, mesmo que a sua raiz está envelhecendo no pó. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer que ao cheiro das águas brotará. Pastor, eu me sinto como essa árvore que foi cortada. A sua raiz está envelhecendo no pó, isto é, estou perdendo as forças. Estou perdendo as esperanças, estou perdendo o senso de sentido de vida, de propósito. Estou perdendo, Senhor, a motivação, a alegria, a felicidade.
Acabamos de passar por dias festivos, Natal, Ano Novo, confraternização, sorriso, alegria, presentes trocados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pastor, eu passei, foi o pior Natal da minha vida, foi o pior Ano Novo da minha vida, e 2026 parece que já começou difícil. Há esperança para você, há esperança para você, ao cheio das águas, ao manifestar do Espírito Santo, a voz profética, a palavra profética sendo liberada sobre a sua vida, a palavra de Deus sendo ministrada neste lugar, aleluia, traz vida, traz vida, traz vida. Eu quero dizer que há um rio de Deus sobre este lugar, há um rio de Deus que invadiu esta casa, há um rio de Deus que invadiu esta igreja e que invadiu teu coração. Permita que o rio de Deus invada o teu coração nesta manhã, aleluia, e deixe limpar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, venha com teu rio, venha com teu rio, venha com teu rio, traga purificação, traga limpeza, traga esperança, todo peso, todo peso, todo peso, bate em retirada agora, toda incredulidade sai, todo sentimento de morte, toda depressão, toda síndrome do pânico, todas as marcas emocionais, todos os bloqueios emocionais, toda frieza espiritual, sai, 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 cai por terra, cai por terra, cai por terra. Eis o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que venceu, ele está em nosso meio. Receba, 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 receba a unção do Espírito, receba a unção do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, seja renovado agora, seja renovado agora. Se Deus te deu o dom de línguas, fale em línguas, fale em línguas, ore em línguas, ore em línguas neste momento. Arabacala mandara suri mi canto orevácia, ramancho e decanta la mandara suri mi canto orevácia. Renova a tua igreja, renova a esperança, renova a fé, aleluia, dá, Senhor, a nós sentido. Olá, cantar a mandar a súria, chorevácia, cessa o choro, enxuga as lágrimas, abre portas, abre caminhos, traz nova esperança. Vem, Jesus, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Vem, Jesus, nós levantamos nesta manhã um altar para a tua adoração. Nós levantamos no nosso coração um altar para ti, Jesus. Pode se assentar no trono, pode fazer morada em nossas vidas hoje. A sua história não termina.